Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal para mais um estudo para nossa expansão da consciência. E seguindo aqui com o estudo desse livro, A Voz do Silêncio, uma pérola mística que foi trazida pela Helena Blavatsky lá no século XIX. Ela trouxe conhecimentos do budismo tibetano aqui para o Ocidente. Então esse livro é uma grande pérola de ensinamentos. São preceitos do budismo Mahayana do Tibete. E esse livro, gente, ele foi publicado pela primeira vez em 1889. E o livro ele traz 3 fragmentos. E no vídeo de hoje nós vamos tratar do terceiro e último fragmento, que se chama Os 7 Portais. Essa, gente, é uma série de 4 vídeos. Nós estamos aqui hoje no último vídeo. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que assista, que é muito importante para o entendimento, uma sequência lógica aqui do assunto. O primeiro vídeo eu comentei mais sobre a origem do livro, um pouco sobre o budismo tibetano e um pouco da biografia da Helena Blavatsky. No segundo vídeo eu falei sobre o primeiro fragmento, que tem o mesmo nome do livro, A Voz do Silêncio. E no terceiro vídeo eu comentei o segundo fragmento, que se chama As Duas Sendas. E hoje aqui nós vamos tratar do terceiro fragmento, Os 7 Portais. E esse terceiro fragmento, ele trata de levar o Bodhisattva ou adepto, aquela pessoa que já está assim, praticamente pronta para entrar no Nirvana, a encontrar o estado de Buda. Então o livro ele é bem uma sequência da nossa missão, nossa missão como uma centelha divina, como mônadas, que nós viemos aqui para experienciar vivências aqui nesse mundo terreno, trabalhar as nossas sombras, evoluirmos como pessoas e trilhar esse caminho. E no primeiro fragmento, que é a voz do silêncio, o que seria essa voz do silêncio? Nada mais do que a voz do nosso eu interior, da nossa centelha divina, do Atma, como chamam os orientais, que seria aquele feixe de luz, aquela fagulha de Deus que tem dentro de todos nós. Então, para que a gente silencie os sentidos, no caso, esse mundo que nos cerca, no qual nós somos o tempo todo estimulados, que a gente silencie um pouco, tem que se silenciar, se interiorizar e escutar essa voz, que é o nosso espírito, nada mais que isso. E depois que a gente consegue fazer isso, a vida já muda, o nosso olhar com o mundo já muda bastante. A gente já começa a entender que as coisas não são bem assim como aparentam ser. Aí o livro vem nos mostrar como que seria o caminho para chegar à iluminação. E depois que você escuta a voz do silêncio, você deve ensinar as outras pessoas, começar a ensinar as outras pessoas, porque a missão aqui é que a gente tem que puxar para cima o máximo de pessoas que a gente puder. E no segundo fragmento, esse ser, esse peregrino, como é chamado aqui no livro, uma alma peregrina, que está caminhando, está transitando nesse mundo do conhecimento, ele chega a ser um Bodhisattva. E um Bodhisattva seria aquele que está próximo a entrar no Nirvana, já está apto para isso, mas ele tem 2 opções ali, que no vídeo das 2 sendas vai mostrar. E agora nós vamos falar aqui da terceira senda, os 7 portais, que também, gente, esse livro é muito belo, é um dos livros mais belos que eu já li, porque ele é todo em verso, Ele é uma prosa em verso, na verdade.
Ele é muito bonito a maneira dele de conduzir, né, nos conduzir aqui na leitura. E ele, no terceiro fragmento, já começa nos falando: prepara-te, pois terás de viajar sozinho. O instrutor pode apenas indicar o caminho. A senda é uma para todos. Os meios para chegar à meta variam com os peregrinos. Ou seja, o caminho é um só, mas a maneira, né, que a gente pode chegar a essa meta são várias, né? São várias formas, cada um vai se identificar mais com uma forma do que com outra. Vai ser uma coisa bem individual mesmo. Qual caminhos escolherás? Da doutrina do olho, a quádrupla dhyana, que esse aqui, gente, seria o caminho do yogi. Ou palmilhais o seu caminho através das paramitas. Quem se lembra o que são as paramitas? Que são aquelas 6 virtudes. Aquelas 6 virtudes para se chegar ao conhecimento, à sabedoria. Vou até relembrá-las aqui com vocês, que é a generosidade, a ética, paciência, perseverança, concentração e sabedoria. Tens que abrir a passagem entre os 7 portais. 7 fortalezas guardadas por cruéis e astutas potências, que são nada mais, nada menos do que as paixões encarnadas. Por isso, gente, o livro sempre nos alerta que nós temos que tomar conta e domar os nossos sentidos, nossos 5 sentidos, porque os nossos 5 sentidos, eles são a ponte com o mundo externo. É a verdadeira ponte com o mundo de Maia, o mundo das ilusões. E quando a gente consegue domar esses sentidos e não cair, né, naquela fogueira dos desejos e aquele descontrole todo que a personalidade acaba adquirindo, seria domar nossas emoções, os nossos pensamentos, isso que é um total desafio para nós. E o livro ele continua, né? Esses portais levam o aspirante através das águas até a outra margem. Essa outra margem seria o Nirvana. Então nós teríamos que atravessar esse rio, que é um rio que não é muito fácil de ser atravessado, para chegar na outra margem, que já é a porta já do Nirvana, ou seja, da iluminação, da libertação. Cada portal tem uma chave de ouro que o abre, e estas chaves são... Aí ele vai descrever aqui as 7 chaves. A primeira é Dana, a chave da caridade e do amor imortal. A segunda é Shila, a chave da harmonia, que seria a harmonia das palavras e dos atos, a chave que equilibra causa e efeito, ou seja, que equilibra o karma, não deixando mais lugar para essa ação kármica. A terceira é Cabante, a doce paciência que nada pode alterar. A quarta é Viranga, indiferença ao prazer e à dor, ilusão vencida, só a verdade que é percebida. Então aqui é a grande... você já doma esses 5 sentidos, né? Você já está acima dos prazeres e dos sofrimentos. A sexta chave é Dhyana, cuja porta de ouro, uma vez aberta, leva a Najor. Najor já seria um adepto, a pessoa já se torna um adepto. Na escala, né, da evolução, logo após a humanidade, a gente fez esse estudo aqui na filosofia hermética, vem a categoria de mestres e adeptos. Então já é uma classe bem mais elevada, bem mais sutil do que a nossa humanidade. Para o reino de Sati, eterno e de incessante contemplação. E o 7 é Prajna,
a chave que faz um homem um Deus, criando um Bodhisattva. Antes que se possa chegar nesse último, você tem que dominar as paramitas, que são essas 6 virtudes. Então, quando você já chegou no caminho do iniciado, mas você quer chegar a um caminho para ser um Bodhisattva, você não tem jeito, tem que começar a investir nessas 6 virtudes, que são as 6 paramitas. E, gente, trabalhar nessas virtudes é um trabalho bem árduo, tá? É um trabalho bem árduo que requer que a gente trabalhe nas nossas sombras, porque nós temos muitos defeitos, né? Muitos chamados pecados capitais, e nós devemos substituí-los pelas grandes virtudes. Porque esses grandes defeitos essas sombras, né, na verdade, que vão nos afastando dessas virtudes que são fundamentais. E o verso 218 do livro, ele é muito bacana. Não deixarás teus sentimentos tornarem-se um pátio recreativo da tua mente. Porque o que é a mente, né? O Kamamanas, que é a mente inferior, ele é um macaquinho na floresta. Nosso pensamento assim, ele vai pulando de galho em galho, a gente está pensando uma coisa aqui, daqui a pouco a gente pensa em outra, e isso vai se tornando um ciclo, né? E a gente deve prestar atenção nisso. Daí a importância da meditação, da yoga, até mesmo das artes marciais, como o livro já indicou, né, nos fragmentos anteriores, que são práticas importantes que vão trazer para a gente o que é concentração. E essa concentração, ela é uma das virtudes. Concentração justamente é isso, a sua mente não ficar pulando igual um macaquinho na floresta. E olha só que interessante, antes de assomares no limiar da senda, antes de transpores o principal portal, tens de imergir os dois no único e sacrificar o pessoal ao eu impessoal, e assim destruir a senda entre os dois, que é o Antakarana. Eu vou colocar uma figura aqui, gente. Essa figura é uma representação oriental. Ela é bem do hinduísmo e também muito usado também no budismo, que demonstra aqui a constituição setenária nossa. E tá vendo que nós temos a parte inferior, que é o nosso quaternário, que são esses 4 corpos, né, mais densos, no qual estaria aqui a nossa personalidade, que seria o nosso eu inferior. Então, a grande maioria das pessoas se identificam muito aqui com o quaternário, sendo que nós não somos o quaternário, nós somos a tríade, é o que está em cima. Por isso aqui ele fala que quando nós atravessarmos o Antakarana, que é esse cordão que liga o quaternário à tríade, ele deve ser destruído, para que a gente... Isso aqui, na verdade, é uma metáfora, né? Uma alegoria. É para que a gente tenha consciência que a personalidade ela é importante para que a gente atravesse aqui esse mundo. Nós precisamos da personalidade para nós vivermos nesse mundo aqui encarnados, mas nós temos que saber lidar com ela, né? Os sentidos que o livro tanto fala, ele está muito ligado ao quaternário. E a nossa luz, o nosso Atma, o nosso eu superior é a tríade. Então é a tríade que a gente tem que começar a tentar descobrir, ouvindo a nossa voz do silêncio, tentar, com a concentração, tentar buscar esse caminho. E a gente nunca deve esquecer da compaixão, a compaixão pelos nossos irmãos. Se nós estamos num patamar mais elevado, nunca se esquecer de olhar para trás e tentar, de alguma forma, trazer ou resgatar os nossos irmãos. E ele fala aqui, sintoniza o seu ser
com a grande dor da humanidade, que é aqui o ode à compaixão. Nós nunca podemos ser indiferentes ao sofrimento de outras pessoas. E a gente está vendo aqui que o caminho ele não é fácil, é um caminho de construção de nós mesmos, né? É um caminho de nos conhecermos, de autoconhecimento. Autoconhecimento é poder, né? Você se autoconhecer. Esse processo ele é muito árduo, nos dá trabalho, né? Que à medida que nós vamos identificando o que não está muito legal, para a gente tentar mudar aquilo, é um trabalho, né, de consciência, um trabalho todo psicológico que nós temos que nos submeter. Então a preguiça que não tem vez, esse trabalho árduo. E também o livro nos ensina que nós não devemos ter medo, não te amedrontes. O hábito do medo enferruja a chave. A chave enferrujada recusa-se a abrir. Então o medo é um fator que é muito complicado, né? Quanto mais avançares, mais armadilhas teus pés encontrarão. A senda do progresso é iluminada por uma única chama, a chama da audácia, ardente no coração. Então seja audacioso, não temas, não tenha medo. E o que o mundo de Maia nos faz? Nos causa medo o tempo inteiro, não é mesmo? Então o ser humano meio que já está acostumado com medo. É violência, é crise financeira, é doença, é vírus, é pandemia, é isso, é aquilo. Vamos tentar ver de uma outra ótica as coisas, não é mesmo? O medo, ele tem a vibração muito baixa, ele só nos atrapalha. E tem um verso aqui que ele é bem interessante, ó. Tudo é transitório no homem, salvo a pura e brilhante essência de Alaya. Alaya nada mais é que a consciência. Lembra dessa figurinha da Constituição Centenária do Homem? A personalidade, ela é transitória. O que é eterna, o que é atemporal é a tríade. O homem é seu raio cristalino, dentro um feixe de luz imaculada. E na superfície inferior, uma forma material de argila. Esse feixe de luz é o guia de tua vida e teu verdadeiro eu, o vigilante e o pensador silencioso, a vítima de seu eu inferior. Tua alma não pode ser ferida, senão através do seu corpo transviado. Domina e dirige ambos, e estarás seguro. Olha que passagem, né, importante. Nós temos essa chama, essa luz, né, essa luz divina dentro de nós, sendo que o quaternário seria como se fosse esse jarro de argila. A luz acaba ficando apagadinha ali dentro e nós temos que encontrá-la, que essa luz é o nosso vigilante, é o que nos guia de fato, né? E é o que a gente deve procurar escutar. E quando nós conseguimos alinhar os dois, porque nós estamos numa experiência terrena ainda, né? E quando conseguimos alinhar esses dois, a gente tem uma trajetória mais segura. Quem se identifica muito com o quaternário, porque, gente, é tudo ilusão, não adianta grandes fortunas, a pessoa com muito sucesso. Quantas pessoas de sucesso têm uma depressão muito pesada e acabam morrendo em consequência disso, né? Até se suicidam. A gente vê isso muito no mundo das celebridades, pessoas que têm, tipo, o mundo a seus pés, mas isso não traz felicidade, isso não traz a questão de completude. Parece que falta alguma coisa. E quando você não escuta a sua parte espiritual, você vai se tornando vazia, vazia. Não adianta dinheiro, não adianta
bens materiais. Isso não é a solução para nada. E a gente vive um mundo muito materialista, onde o sucesso, né, de uma pessoa sempre vai estar ligado a coisas materiais. Mas o sucesso, gente, é a felicidade interior. Esse é o meu sucesso, né? Isso é o que eu quero, é a paz interior, é me descobrir, me autoconhecer, porque você fica acima dessas coisas. Esse é o grande lance, né, que nós temos que aprender. Aí o livro fala: coragem, ou audaz peregrino, para outra margem. Ou seja, em busca do nirvana, né, para atravessar esse rio. Mantenha-se firme, governa os teus pensamentos, governa a tua alma. Fixa o olhar da tua alma na única luz pura, a luz que liberta de apegos, e utiliza a tua chave de ouro. Já atravessaste a vala que circunda a porta das paixões humanas. Já venceste Mara e sua hoste furiosa. Ou seja, você já passou uma etapa muito importante aqui no livro, né? Você já conseguiu, nesse caso aqui, dominar os seus sentidos. Você já está prestes a atravessar esse rio, né? E atravessando esse rio, você tem que ter as chaves, né, dos 7 portais que você tem que atravessar. E, gente, mesmo conseguindo vencer essas paixões humanas, a gente tem que manter uma calma, uma serenidade, porque a gente pode, sim, recorrer e cair em tentação, digamos assim. Então a gente tem que ter muita vigília para não cair nessa fogueira dos desejos, que são essas tentações que sempre vão chegar perto da gente. É aquela questão que Jesus nos ensinou: orai e vigiai, sempre. Porque as trevas estão aí, a todo momento querendo, te puxar para baixo. E a gente sempre deve ter em mente essa grande meta e seguirmos em frente. E ele vem nos lembrar aqui: lembre-te, tu lutas pela libertação do homem. No caso, ele está falando aqui daquela questão que nós vimos lá no segundo fragmento, que é aquele que renuncia o nirvana e fica por aqui para ajudar a humanidade, para tentar puxar a humanidade também para o nirvana. Cada fracasso é um êxito. E cada tentativa sincera ganha oportunamente o seu prêmio. O caminho espiritual, gente, ele é feito de atos sinceros. Então, a sinceridade do coração é extremamente importante. E olha que lindo. A porta de Diana é qual um vaso alabastrino, branco e transparente. Dentro dele arde um áureo e firme fogo, a chama que irradia de Atma. Tu és esse vaso. Ó que lindo, gente. Então aqui fala do nosso poder interno, né? Que é essa chama divina que nós temos. Então surgiu um mestre do dia. E ele faz uma nota aqui que nesse caso dia quer dizer que é um manvantara, que é um período de incalculável duração. O budismo, o hinduísmo tem muito disso, né? São tempos, eles calculam o tempo de uma forma muito extensa. Quando houveres te tornado como estrelas fixas no céu, esse fúlgido orbe celeste deve brilhar das profundezas espaciais para todos, salvo para si próprio. Dá luz a todos, mas não a tomes de ninguém. Então a sua luz própria irá clarear muitos. E você não precisa roubar a luz de ninguém, né? Você tem a sua luz própria. Dê pão aos que têm fome. Daqui também mais uma passagem sobre a compaixão, a importância da compaixão.
condenado por ti mesmo a viver por futuros kalpas. Kalpas também são períodos de tempo muito extensos. Aqui fala que são ciclos de idades. Sem o agradecimento e percepção dos homens, entalado como uma pedra entre outras inúmeras pedras que formam a muralha guardiã, ou uma muralha de proteção, né? Tal é o teu futuro se passares a 7ª porta, construída pelas mãos de muitos mestres, ou seu sangue. Ela escuda a humanidade desde que o homem é homem, protegendo-a de ulteriores e muito maiores misérias e aflições. Então essa nota aqui ela é bem importante porque ela mostra que nós temos uma proteção divina muito grande, que são desses grandes mestres, né, que chegaram ao Nirvana, mas renunciaram ao Nirvana por compaixão à humanidade, e eles fazem um trabalho aqui de proteção. E tem até uma nota aqui no livro que fala: ensina-se que os acumulados esforços de longas gerações de yogis, santos e adeptos, especialmente dos Minarmakayas, criaram, assim por dizer, uma muralha de proteção ao redor da humanidade, que a escuda invisivelmente de males ainda piores. Então nós temos essa proteção divina de todos esses seres que chegaram até a iluminação, mas resolveram ficar aqui por amor e compaixão à humanidade. Por outra parte, o homem não a vê, não quer percebê-la, nem quer dar ouvidos à palavra da sabedoria, pois não a conhece. Aqui se fala, como Jesus falava, dos mortos-vivos, aqueles que estão totalmente mergulhados em Maya e estão adormecidos, não conseguem ver nada além do que os seus 5 sentidos lhes oferecem. Mas tu a ouviste, que são pessoas que querem despertar, né? Nesse caso aqui a pessoa já despertou. Tu sabes tudo, ó tu de alma ardente e cândida, e tens de escolher. Ouve, pois, de novo. Então, tem aqueles, né, que estão nesse caminho. E, gente, finalizando aqui esse fragmento que é tão belo e tão forte, olha só o que vai dizer o finalzinho do livro. Escuta do profundo e insondável vórtice de luz em que se banha o vitorioso, a voz sem fala de toda a natureza se ergue em 1000 tons para proclamar: regozijai-vos, ó homem de Mialba. Mialba aqui, gente, é o nosso mundo físico. Um peregrino voltou da outra margem. Então, esse ser, ele conseguiu atravessar o rio. Ele voltou da outra margem. Ele está na margem do Nirvana. Nasceu um novo Arhan. Arhan aqui é um salvador da humanidade. Paz a todos os seres. E assim termina esse terceiro fragmento. Lindo demais esse livro, né, gente? Eu particularmente, eu amei esse livro, me emocionei bastante, até porque ele é um livro que ele foi escrito uma prosa em verso. Ele é a coisa mais linda. O budismo tibetano estuda dessa forma. É assim que o budismo Mahayana ele estuda. Esses preceitos são preceitos básicos. E o que a Blavatsky trouxe aqui pra gente foi uma parte, né, desse livro dos preceitos de ouro. Aqui não está todo o livro, está uma parte que seria a parte que ela achou que nós conseguiríamos assimilar. Então, nesse fragmento, nós abordamos temas muito importantes, que seria a prática dos paramitas,
né? Que são as 6 virtudes, o caminho para a iluminação, como que ele acontece, a importância da renúncia ao eu inferior, que seria a personalidade, e o enfrentamento às nossas próprias sombras, que é o verdadeiro trabalho que nós devemos fazer, as virtudes como as chaves para os portais, e a contemplação e união para a gente consiga chegar a outra margem do rio, né? Essa sonhada outra margem, passar por esse rio turbulento, fazer essa travessia, que seria uma parábola, né, para dizer que a outra margem seria o nirvana, a iluminação, a libertação, libertação dessa roda de samsara. E, gente, eu estou me sentindo muito grata, muito feliz por ter tido a bela oportunidade de estar trazendo, né, esse livro, o estudo desse livro aqui para o canal. É uma pérola, eu amei ter estudado esse livro aqui com vocês. E olha, gente, que eu havia comprado esse livro já tinha um tempo. Esse livro estava lá na minha estante e eu pensava assim, uma hora eu vou ler esse livro. Quando virou, né, aqui 2023, eu ia começar 2023 com um outro assunto. Mas de repente esse livro ele me chamou de alguma forma. Eu tive uma conexão com ele. Eu falei, cara, eu vou ter que estudar esse livro agora. E aí eu tive a intuição de trazer ele para abrir aqui 2023 nossos estudos. E eu estou muito feliz mesmo de ter conseguido aqui completar, ter conseguido de alguma forma trazer esses conhecimentos. E como ele é um livro iniciático, à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, quando a gente pegá-lo para ler no futuro, com certeza outras fichas vão cair, outras coisas nós vamos aqui assimilar, que a gente ainda não percebeu, né, nesse momento. E esse é o grande barato desses livros, que é um livro que ele é para sempre, né? Um livro desse você pode ler de tempos em tempos, ele sempre vai te acrescentar alguma coisa. Ele não esgota, ele não se esgota. Então, gente, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Desejo a todos muita paz, muita luz e até o próximo estudo. Namastê.